Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e hoje você vai aprender o que é taxa de falha e também como calcular, né? A taxa de falha é um indicador do número de falhas por um período de tempo que a gente calcula de forma acumulada. Então, na gestão da manutenção, calculo a taxa de falha desde 2017, né? E no final desse vídeo eu vou mostrar um gráfico com a taxa de falha dos equipamentos que eu gerencio de 2017 até 2023. Vocês vão ver uma coisa bem legal, bem interessante. Então, primeiro, o que é a taxa de falha? A taxa de falha é o inverso do MTBF, né? Então, vamos pegar uma canetinha aqui. O MTBF é o tempo médio entre falhas, né? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Se você tem dúvida, eu vou deixar ali na descrição. Então, a gente tem o MTBF, que também a gente conhece no Brasil como tempo médio entre falhas. TMF, né? Que significa tempo médio entre falhas, tá? E como é que é o cálculo do MTBF? Né? O MTBF ou TMF é igual a tempo dividido por falhas. Né? Então eu pego um tempo e diminuo pelo número de falhas, né? Falhas naquele período. Então, por exemplo, eu vou pegar o número de horas trabalhadas do equipamento e vou dividir pelo número de falhas que esse equipamento teve. Essa é uma forma de calcular. A outra forma de calcular é eu pegar o número de dias que esse equipamento trabalhou, dividir pelo número de falhas que ele teve, né? Para confiabilidade fica um pouco confuso. Ah, Bruno, mas por que fica um pouco confuso ou errado para confiabilidade? Por quê? Porque quando eu não pego as horas trabalhadas e pego os dias, eu vou acabar pegando o tempo que o equipamento está parado. E aí o tempo médio entre falhas já não vai ser uma coisa tão precisa. Por quê? Porque para eu fazer uma inferência de confiabilidade, eu vou fazer baseada em horas, né? Então, para esse equipamento trabalhar tantas horas, né? E se ele for trabalhar 1000 horas, qual vai ser a confiabilidade dele chegar, né, nesse trabalho de 1000 horas sem falhar, né? Então, para mim fazer o cálculo de MTBF tendo como objetivo fazer uma inferência de confiabilidade para o futuro, eu preciso calcular as horas efetivamente trabalhadas, né? Então, nisso que eu estou falando, pode ser que o MTBF seja usado para calcular horas que ele não trabalhou. Ah, mas vou tentar ser mais claro. MTBF. Período de trabalho. Aí, ó, essa caneta é um problema, né? Que coisa horrível. Ah, cara, daqui a uns 10 anos eu melhoro nessa caneta. MTBF. Tempo médio entre falhas. Então, ele é assim, ó. Então eu tenho o início da operação e o fim da operação, ou o fim do período que eu estou calculando. E aqui eu tenho horas operadas e uma falha. Horas operadas e uma falha. Horas operadas e uma falha, tá? Então aqui eu tive, sei lá, 3 horas operadas, 3 horas operadas, 3 horas operadas, eu tive 3 falhas. Uma, duas, três. O resultado disso vai ser 9 dividido por 3. Legal? Legal. Então o resultado do meu MTBF vai dar 3. Então, qual é o tempo médio entre falhas? 3. Qual é a interpretação disso? Em média, a cada 3 horas de trabalho, o equipamento falha. Essa é a interpretação. Bom, mas tem um problema. Isso eu peguei o tempo operado, realmente operado entre as falhas, etc. Isso não acontece tão fácil assim, não é bem simples de tu coletar esse número no dia a dia, né, e etc. Na rotina real de trabalho. Teoricamente tu consegue, eu desenho aqui, finjo que estou pegando, mas legal. Mas não é bem esse o objetivo de quem está aprendendo gestão de manutenção. O cara quer saber lá na realidade se realmente, né, pegou ou não.
Se tu não tem como pegar o orímetro da máquina, que seria o correto, né? Pegar o orímetro, que o orímetro é realmente o tempo que o equipamento ficou ligado, né? Ah, eu não consigo pegar o orímetro, não tenho um orímetro, etc. Então, o teu cálculo de MTBF para confiabilidade já está meio errado, né? Por quê? Porque tu não vai pegar o tempo efetivo trabalhado. Então, nesse caso, tu vai assumir que o equipamento trabalhou sem ter certeza que ele trabalhou. Ah, mas o que isso significa? Significa o seguinte: se tu não tem como pegar o orímetro, tu vai ter que pegar ou dados da operação, a operação pode te fornecer, se eles tiverem, obviamente, né? Ou tempo calendário, menos horas em falha. Então aqui manutenção corretiva e horas de manutenção, na realidade também. Na realidade não é horas em falha, é horas em manutenção, que é a soma da manutenção corretiva mais a manutenção preventiva. E tu desconta, o que sobrar, tu faz o cálculo do MTBF através desse tempo calendário. Não vai pegar o tempo que o equipamento vai estar parado, então não vai ser confiável esse número, né? Como se fosse um orímetro. Mas é um jeito. Bom, o que eu vou fornecer aqui é uma opção a isso, que é a taxa de falha. A taxa de falha a gente não está nem aí. A gente está aí na realidade, né? Para quando o equipamento trabalha, mas a taxa de falha é uma análise global. Taxa de falha. Eu posso fazer o cálculo de taxa de falha por equipamento? Posso, mas o que eu vou mostrar para vocês agora, é uma análise gerencial. Ela não é uma análise da engenharia de manutenção, tá? Taxa de falha é o inverso do MTBF. Ah, como assim? Ao invés de eu dividir tempo operado por falha, eu divido falha por tempo. Então, essa é a mudança. Então, aqui eu quero saber exatamente quantas falhas eu tenho por dia. Normalmente, a gente faz por dia. Legal? Ah, mas como que tu calcula isso na prática, Bruno? Eu calculo assim, ó. Taxa de falha diária. Pego o número de falhas, número total de falhas no mês de janeiro, legal? E divido pelo número de dias de janeiro, né? Então, por exemplo, eu tive 100 falhas. Nossa senhora. Cara, essa caneta sem condição. Eu tive 100 falhas, né? Em janeiro. E janeiro tem quantos dias? 31 dias. Aí eu faço o cálculo agora, que é dividir 100 por 31. Que eu vou fazer aqui porque, né? Pera só um minutinho. 100 dividido por 31. Então aqui, ó. TF, que é a taxa de falha, é igual a 3,22. Falha dia. O que isso significa? Isso significa que, em média, falha 3,22 equipamento por dia. Qual equipamento? Não sei. Mas isso é a carga de trabalho corretiva média, né? Essa é a taxa de falha média diária que acontece com os meus equipamentos. Então, obviamente, se a taxa de falha aumenta, está piorando. Se a taxa de falha diminui, está melhorando. Isso é uma análise global, mas é justamente assim, né? Vamos lá. Eu divido essa taxa de falha em duas análises também. Como eu sou responsável tanto pela elétrica como pela mecânica,
Obviamente que dentro desses 3,22 que a gente calculou, existe uma participação que é da elétrica e existe uma participação que é da mecânica, né? Então, eu separo falhas elétricas e falhas mecânicas e faço o mesmo cálculo. Então, por exemplo, naquele 100, né, dessas 100 falhas, vamos simplificar, né? 50 eram elétricas e 50 eram mecânicas, né? Então, qual é a participação? A participação é igual nesse caso. A gente tinha 3,22, deixa eu ver se era isso mesmo. 3,22 dia, agora na realidade a gente tem 1,61 e 1,61. Taxa de falha diária. Falha dia. Falha dia. Então na elétrica é 1,61, 1,61, outro que é 1,61 também. Tá, mas o que isso significa? Aqui eu começo uma visão gerencial a entender o que está agredindo mais. Quais são, em qual disciplina eu estou tendo mais falhas, se é na disciplina elétrica, se é na disciplina mecânica. Mas se eu tenho instrumentação, se é na instrumentação também, né? É só adicionar aqui e calcular. Então, ao invés de eu, obviamente, né, dessas 100 falhas, eu tenho tipos de falha, né? Então, eu posso fazer isso por modo de falha também, etc, etc, etc. Posso fazer isso de várias formas. Bom, existe uma coisa que fica fora desse número, que é as horas em falha. Mas tu pode fazer também horas em falha, né? Então, a taxa de falha que seria horas em falha. Isso é geral, tá? Então, ao invés de eu pegar o número de falhas, né? O que é o número de falha? Falha 1, falha 2, falha 3, falha 4, falha 5. E eu somo isso, né? Lá no total eu tenho 100. Só que cada falha dessas tem um tempo. 3 horas, 2 horas, 4 horas, 1 hora, etc. Então eu somo tudo isso. Essas 100 falhas podem ser representadas em tempo parado, em downtime, né? Então a gente pode botar aí que essas 100 falhas representaram, sei lá, 500 horas. Cara, o problema todo disso aqui é que eu não consigo apagar tudo um só, cara. Eu tenho que apagar tudo. Horas em falha. Então, vamos lá. Então, vamos botar aqui 500. Dividido por 31. Né? De novo. Não, é metade, né? Vai dar 1,1, quer ver? Não vai dar nada. Vai dar mais 500 dividido por 31. Olha aqui, ó. O resultado é 16,12 horas em falha. Então, o que significa? Horas em falha. Significa que, em média, eu tenho um downtime, tempo parado, de 16,12 horas por dia. Né? Porque aqui, ó, é dia e aqui é horas. Né? E naquele outro cálculo que a gente fez, aqui era falha e aqui era dia. Mas beleza, mas qual é a fonte de dado para mim fazer esses cálculos? Ordem de serviço. Então posso pegar horas em falha, HH, falha, taxa de falha. Posso pegar um monte de coisa. Isso aqui é extremamente interessante. Né? Então, horas em falha. Se for ver, isso aqui é o inverso do MTB, do MTTR, se eu não me engano. Esse é o inverso do MTTR. O outro é o inverso do MTBF, esse é o inverso do TTR. Mas como a minha ideia é olhar para o dia, porque pensa o seguinte, ó, se eu tenho 3,12 falha diária, isso é uma informação interessante que eu posso, se eu fizer um estudo em que turno que essas falhas acontecem, levando em consideração que a minha fábrica roda 24 horas, levando em consideração que eu tenho 16, em média, 16 horas paradas, 16 horas, 16 horas dia. Aqui é dia, desculpa.
16 horas dia parado por falha, eu consigo entender também o dimensionamento da minha equipe, que é um próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal. Então, bom, 16 horas. Vocês entender, também para mim mas fica 16 horas parado? Não. Isso aqui é vários equipamentos, não é um equipamento só. Isso aqui tu tá olhando para todos os equipamentos da planta. Tu tá olhando todas as tuas manutenções corretivas, né? Independente de que equipamento pegou, todas as tuas horas de manutenções corretivas, né? E tu tá olhando tendo uma visão global. Ela não é uma visão individualizada. Ela é uma visão interessante para te entender como de fato tá as coisas globalmente. Mas Bruno, então, mas como é que eu começo a usar isso para resolver? Não, isso aqui não é para resolver problema. Para resolver problema, tu tem que entrar para dentro da taxa de falha. Tu tem que fazer uma análise de falha, né? Quantitativa e qualitativa. Quantitativa para te conseguir peneirar, para ver quais são as falhas mais agressoras, né? E aí tu vai ter que criar um perfil de perdas, né? Uma coisa que a gente pode falar aqui mais adiante. Uma análise quantitativa, depois fazer uma análise qualitativa, vai ser uma RCA, uma análise de causa-raiz, né, etc. Bom, beleza. Mas isso aqui é para te entender para onde que está indo a tua manutenção, né? Então, como eu falei para vocês, eu calculo esse número desde 2017. Esse aqui é exclusivamente a taxa de falha histórica da mecânica. Então, lá em idos de 2017, nós tínhamos aqui mais ou menos 4,84 falhas por dia. Isso é quebra pra caramba, né? É muita quebra mesmo. Isso aqui gera hora extra, gera desgaste físico, gera um monte de coisa. A gente teve um pico aqui na pandemia, que é isso aqui eu não sei muito bem porquê, mas eu chuto que isso aqui tem dado errado. Dados errados. Para ter dado esse pico aqui. Tem uma coisa estranha aqui, porque isso aqui não é normal. Isso aqui é um outliers. Né? Fora da curva, isso aqui está fora da curva. Mas vocês conseguem ver que a gente está numa tendência de declínio. Né? O que significa? Que obviamente está melhorando. Né? Então é uma maneira de tu ver que está melhorando. É uma maneira também de tu diminuir teus turnos. É justamente isso aqui o racional para mim diminuir meus turnos de manutenção corretiva, que eu acabei fazendo isso. É um racional para te conseguir programar teus turnos, que é uma coisa que eu faço hoje. Então, meus turnos de manutenção corretiva fazem manutenção preventiva. Mas antes, quando eu estava com a taxa de falha 4,84, ninguém nem fazia preventiva, não fazia nada. Quebra-quebra é desgraçado, né? Então, com essa taxa de falha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o número para fazer uma análise quantitativa, depois uma análise qualitativa. Eu vou tentar identificar quais são os equipamentos que mais falham. Eu posso fazer um Pareto, eu posso fazer um Jeff Knife, né? Eu posso fazer vários tipos de análise. Mas eu tenho que traçar um perfil de perdas, legal? E aqui, já em 2023, né, até eu pedi para o pessoal do PCM atualizar o número para mim, a gente estava com 0,63 falhas por dia, na média. Cara, e se isso aqui não é resultado, eu não sei o que é. Tu sai de uma situação onde tu tem 4, quase 5 falhas por dia e vem para uma situação onde tu tem menos de uma falha por dia. Então, obviamente que se eu fosse pegar horas em falha, é a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. Em termos de diminuição, né? Então, legal. Bom, a taxa de falha é uma coisa que você deve calcular. Para mim, todo o gerente, o coordenador, o supervisor de manutenção, ele deve calcular. Para te entender como está a coisa. Né? As falhas estão aumentando, diminuindo. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Gestão de manutenção é olhar global, sempre. Né? É olhar por criticidade, é olhar global, é olhar para as máquinas, e não só para a máquina. Quem olha para a máquina é analista, né? É planejador, é engenharia de manutenção,
Que aí sim, eles estão lá justamente para isso, né? Para peneirar esses dados aqui e tentar compreender. O cara que está no gerenciamento, ele quer entender assim, bom, quanto está falhando por dia? É elétrico ou é mecânico? O que está agredindo mais? Qual equipamento que está falhando mais? Alguém tem que me dar essa informação. Não é eu que tenho que sair camperiando isso, tá entendendo? Se tu tem um PC, mas tu tem um engenheiro de manutenção, ele tem que te entregar isso pronto. Né? Porque senão tu não está tendo auxílio no teu gerenciamento. Não é tu que tem que sair analisando equipamento. Não, tu tem uma equipe de gerenciamento, né, abaixo de ti. De gerenciamento não, mas tu tem um PCM, tu tem uma engenharia de manutenção, tu tem supervisores, o pessoal está aí para te fornecer informação. Então, essa verificação global, né, isso aqui é um baita de um número, né, para te conseguir apresentar, seja para o teu gerente, tu como supervisor de mecânica, que foi uma coisa que eu fiz, seja como gerente para apresentar para o próprio gerente geral da planta, etc. Isso aqui é resultado, cara. É tu pegar uma planta com 5 falhas dia, um downtime gigante, obviamente, um custo de manutenção altíssimo, obviamente, né? E chegar lá com menos de uma falha por dia. Legal? Bacana, bacana. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber, né, os nossos vídeos. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.